Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e havia dito no programa passado, quando entrevistei o Juca Kfouri, que seria o último programa do ano. Mas a vida é dinâmica, né? E eis aqui no dia 23 de dezembro, o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, aprovou uma resolução intitulada Criança Não é Mãe, que define diretrizes para o atendimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A Assembleia da aprovação da resolução foi bastante tensa, com o governo votando contra. Mesmo assim, a resolução foi aprovada por 15 votos a favor contra 13. Porém, todavia, no entanto, no dia seguinte, 24 de dezembro, véspera de Natal, a Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido da senadora Damares Alves e suspendeu a resolução. Quem diria, né? O governo Lula e a Damares na mesma trincheira. Né? Coisas da vida. Para falar dessas coisas da vida e dessa urgência, desse tema que está pegando fogo nesse final de ano, resolvemos publicar mais um episódio conversando com a psicóloga Marina Ponivas, presidente e presidenta do CONANDA. Eu, particularmente, não gosto de usar o termo presidente. A gente aprende desde cedo na escola que os sufixos ente e ista servem para ambos os gêneros. Então, é o estadista, não o estadisto. Ou o a presidente. É assim por dentro. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que, às vezes, a opção política de presidente é importante para destacar e enfatizar algumas questões. Bom, bem, agora sim estamos fechando o ano de 2024 com um tema que promete avançar para o próximo ano e provavelmente vai ser objeto de conversas aqui nos nossos programas ainda. Desejo a todos um excelente 2025. Agradeço estarem aqui novamente conosco, nos seguindo nas redes sociais, nos prestigiando, apoiando, dando sugestões, criticando. Isso é sempre muito, muito importante e muito valoroso para nós. Não, sem mais delongas, vamos à conversa com a Marina. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato. Eu havia dito que o programa com o Juca Kfouri seria o último do ano, mas enganei vocês. É presente de Natal, Papai Noel está aqui, então hoje eu tenho a grata satisfação de encerrar, de fato, o ano entrevistando Marina Ponivas, psicóloga formada pela PUC do Paraná, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e, através do Conselho, presidenta do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fiquei quase um ano atrás da Marina para conseguir conversar com ela, e as agendas nunca se casavam. Isso dá uma dimensão do tamanho do trabalho que foi para você esse ano, né, Marina? Então, seja muito bem-vinda. A gente está fazendo essa entrevista para contextualizar as pessoas no dia 26 de dezembro. O CONANDA fez uma assembleia 3 dias atrás, tirou uma resolução importante, que eu queria que você falasse sobre ela, e que está tendo bastante repercussão, só para contextualizar quem nos assiste. Foi feita uma resolução do CONANDA, acho que era em setembro, se eu não me engano, né? A data, depois você me atualiza se estiver enganado, falando sobre a questão de proteção a crianças vítimas de abuso, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, e agora vocês lançaram uma resolução. Na época tinha dado muita polêmica, agora vocês lançaram essa resolução, e na assembleia que vocês realizaram, eu acompanhei, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma, assim, o forte ativismo das pessoas contra o projeto, contra o aborto, como se o projeto fosse pró-aborto, não é exatamente isso, mas é um direito de cada um manifestar sua posição. É uma pressão democrática que existe, e muita gente se manifestou ali. Ele tem mais de 24 mil pessoas assistindo, e era um bombardeio ali em cima da posição de vocês. E outra que me chamou a atenção foi a postura do governo. Todas as entidades do governo, em bloco, votaram contra a resolução e tentaram até algumas manobras para adiar a votação. Foi aprovado e, no dia seguinte, dia 24 de dezembro, a Justiça do Distrito Federal suspendeu a resolução a pedido da senadora Damares Alves. E aí nós estamos assim, estamos hoje no dia 26. Como é que está isso?
Muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Maria. Primeiro, peço desculpas por ter demorado bastante tempo, né, para esse momento. Que bom que deu certo aqui, logo depois do Natal. Desejo um Feliz Natal para você e para todo mundo, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Falando com vocês, claro, de primeiríssima mão a respeito de toda essa situação que envolveu o processo de deliberação a respeito da resolução que dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Quero destacar a importância dessa resolução para a nossa sociedade brasileira, que é uma resolução que não inova em absolutamente nada, né? Ela apenas traz o passo a passo, um fluxo, uma orientação ao sistema de garantia de direitos, para garantir um direito já previsto em lei, que é o direito ao aborto legal, previsto no Código Penal desde 1940. Né? Então, é fundamental dizer que o CONANDA não inova em nada, que o CONANDA apenas cumpre o seu papel com essa deliberação, né? Porque, afinal de contas, alguém precisa explicar para a nossa sociedade. É como quando a gente compra um produto novo, para a gente fazer ele funcionar, a gente tem que ter um manual, né, de orientação, de explicação, para fazer com que aquilo funcione na nossa vida, para a gente entender como aquilo funciona. É exatamente isso que fez o CONANDA. Eu vou explicar para o sistema de garantia de direitos como garantir um direito. E por que o CONANDA fez isso? Né? E por que o CONANDA resolveu se debruçar a respeito dessa resolução? Porque são alarmantes os indícios de violência contra crianças e adolescentes no nosso país. E a gente sabe que, na maioria dos casos, de violência sexual envolve meninas e mulheres, envolve especialmente meninas pretas, e essas violências ocorrem, quase que em sua grande maioria, dentro da casa, né, do domicílio dessas crianças e adolescentes. E se não bastasse já um sofrimento tão grande, advindo de um processo tão difícil como um processo de violência, de violação de direitos, essas meninas ainda têm encontrado barreiras sociais importantes para garantir, né, que tenham acesso a esse direito. E aí, preocupada com muitos casos recentes, né, que a gente vivenciou aqui no Brasil, cito, por exemplo, da menina do Espírito Santo, da menina de Goiás, o CONANDA, então, resolveu orientar o sistema de garantia de direitos e desenhar esse passo a passo, né, para garantir o acesso ao aborto legal. Então, o CONANDA ele não faz leis, ele não faz a política, ele tem sim um papel e uma força normativa que são vinculantes, mas especialmente é importante destacar que o CONANDA ele tem o papel de implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente na nossa sociedade, traduzir a lei, né, seja a do aborto, seja o ECA, em detalhes, para que isso seja possível de ser alcançado, né, nos territórios de todo o Brasil. Então, infelizmente, nós gostaríamos muito de poder acabar com essas situações de estupro que envolvem crianças e adolescentes, mas não temos esse poder e também não temos esse poder de criar as leis, mas temos o dever, enquanto Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de orientar aí o sistema de garantias para que todas as crianças e adolescentes possam ter o acesso ao seu direito garantido e possam, de fato, ser protegidas por todos e todas nós. Né? O rito de aprovação de deliberação dessa resolução, como você mesmo disse, foi um rito bastante conturbado, mas é importante destacar que em nenhum momento todo o regimento interno do CONANDA tenha sido desrespeitado pela condução da mesa. Né? Em todo momento de processo de construção dessa resolução, a gente vem garantindo um processo de debate amplo, respeitoso e democrático. Todos os ritos do regimento interno foram seguidos, né? Nós cuidamos detalhadamente de todas as etapas. Esse não é um assunto novo para o CONANDA vem se debruçando e já se manifestou anteriormente sobre esses casos específicos, né, do Espírito Santo, Goiás,
já se manifestou também publicamente a respeito dos projetos de lei que estão no Congresso Nacional, mas desde setembro desse ano, o CONANDA, então, vem desenhando essa resolução, né, com a participação de todos os integrantes da sociedade civil e os integrantes do governo. No dia 2 de dezembro desse ano, a conselheira representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitou vistas do documento. De fato, é direito, né, de todo conselheiro e conselheira poder solicitar vistas do documento. O documento, no momento, né, em que ela solicita, a matéria foi suspensa, a gente deixa, então, de apreciar a matéria e concede o pedido de vistas para a conselheira. Ela tinha o prazo, então, regimentalmente, de 20 dias para apresentar, né, o seu relatório de vistas e o seu voto, e por isso que foi marcado uma nova assembleia para o dia 23 de dezembro, que começou com esse processo, né, de poder escutá-la, de poder apreciar, então, o relatório da conselheira da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que solicitou em seu voto o adiamento da votação, da deliberação a respeito dessa resolução. Esse processo, então, esse pedido da conselheira foi colocado em votação, né, e os conselheiros, por sua ampla maioria, entenderam que essa é uma situação que não deve mais ser adiada, né, e definiram, então, que a gente ia dar seguimento, né, à nossa apreciação da resolução. Então, logo na sequência, o conselheiro da Casa Civil solicitou, então, vistas do processo, e nesse momento abriu-se uma divergência, né, no plenário do CONANDA, com o entendimento de que se é possível ter vistas do processo a qualquer momento pelos conselheiros do governo, e o entendimento por representantes da sociedade civil de que essas vistas do processo não poderia ser mais possível, entendendo que o regimento nosso do CONANDA diz que o prazo de vistas é de no mínimo 20 dias e que, havendo mais de um pedido de vistas, o prazo será comum, ou seja, que o conselheiro poderia ter o direito a ter seu pedido de vistas garantido se tivesse feito junto com a conselheira Pilar lá no dia 2 de dezembro, entendendo que o prazo seria comum, ou seja, que não seria possível, então, o pedido de vistas sucessivas. Como se teve essa divergência no plenário de compreensões distintas a respeito do artigo do regimento interno do CONANDA, todos os casos omissos, eles precisam ser deliberados pelo próprio plenário em assembleia. E foi isso que foi feito, né, diante desse cenário, entendendo que o regimento não detalha essas questões e que se tratava de um caso omisso. E a Assembleia, por sua ampla maioria, decidiu de que não seria possível o pedido de vistas sucessivos. Então, a gente foi para a apreciação da minuta de resolução, que não houve destaques, né, e não houve apresentações de destaques ou de manifestações do governo nesse sentido, e após um período, né, de votação, então, o governo votou contrário a essa resolução, que foi aprovada, então, por 15 votos favoráveis a 13 votos contrários, né? Foi aprovada, então, no dia 23 de dezembro, e, infelizmente, aí, agora, no período do Natal, essa resolução foi suspensa, né, por determinação judicial. Importante destacar que a gente continua atuando para que isso seja revisto, né? Nós vamos recorrer da decisão. Espero que em breve a gente possa aí garantir o direito dessas meninas, especialmente para que possam ter acesso a um direito legal previsto em lei. Para mim, isso é bizarro ver os representantes do governo, Ministério dos Direitos Humanos e outros, votando numa posição em que está junto hoje com a Damares, e uma boa ala dessa direita conservadora. Essa conjunção deixa o CONANDA numa posição mais isolada? Como é que você avalia essa postura do governo? Sem querer te colocar numa saia justa, eu sei que você é presidente
no Conanda, às vezes não pode tomar essa decisão. Mas a Marina, psicóloga do Conselho Federal de Psicologia, como é que você avalia essa postura, digamos assim, conservadora do governo em relação a uma situação, como você mesmo disse, tão grave? Acontecem casos, em 2022 aconteceu o caso daquela juíza em Santa Catarina que obrigou uma menina de 11 anos a não fazer aborto. É uma situação muito degradante e, infelizmente, um governo democrático como o nosso tem esse tipo de postura. De fato, Maria, assim, nos chama muita atenção mesmo a postura do governo. Mas é importante, assim, que não só nessa matéria, mas em outras matérias, obviamente que há divergências, né, a respeito da construção de determinados documentos, orientações, isso faz parte do processo coletivo e da construção democrática. E a gente vai procurando construir consensos progressivos, né? Foi feito em diversos outros momentos, e acreditamos que nesse momento também seria possível fazê-lo, né? Tanto é que nós propomos, inclusive, para o governo, a constituição de uma mesa de negociação, porque sabíamos que esse documento tinha muitas chances de ser, de fato, aprovado e que era necessário e urgente que ele fosse deliberado ainda esse ano, considerando que, desde que ele vem no seu processo de construção, a minuta inicial do Conanda tinha sido vazada já para a imprensa e muitos processos de desinformação e fake news estavam sendo construídos. A gente sabe que, se a gente não ocupa um lugar, ele vai ser ocupado por outra pessoa. Então, a gente precisava ocupar um lugar, né? Ocupar um lugar de orientação a esse sistema de garantia de direitos, e para que a gente também pudesse garantir que, com a minuta sendo deliberada e aprovada, pudesse a gente, de fato, conversar com a sociedade a respeito disso e garantir que esses processos aí de informação não fossem adiante, né? Então, além dos números alarmantes, não podemos fechar os olhos para essa situação. Não é porque dizem por aí que se trata de um tema tabu, de um tema sensível, de um tema difícil, que o Conanda vai deixar de deliberar sobre isso, né, e orientar o sistema de garantia de direitos. Então, infelizmente, nos chama muito a atenção, mas a gente tem a certeza absoluta que a sociedade civil está do lado certo, que é o lado da proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E foi um ano bastante intenso para você e para o Conanda. Eu vi ali no Históricos, foram 16 resoluções em um ano, que é um número bastante expressivo, acho que o maior dos últimos anos, fora recomendações, fora posicionamentos em diversas ações. Como é que você, via psicologia, chegou a esse trabalho com crianças e adolescentes? Qual é a tua trajetória nessa área, Marina? Nossa, Maria, eu acho que nem eu tinha esses dados, né, de que foram 16 resoluções em um ano, mas, de fato, a dimensão e a intensidade foram vividas cotidianamente aí por todos nós, conselheiros e conselheiras do Conanda. O trabalho da psicologia brasileira no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já é antigo, né? Nós já tivemos duas grandes e importantes representações no Conanda, duas mulheres negras que já também fizeram muita história no CFP e também no Conanda, que é a Malu e a Iolete Ribeiro, né? E aí eu tive a chance, a oportunidade aí de dar continuidade a esse trabalho durante essa gestão. Para a psicologia brasileira, né, estar no controle social sempre foi essencial, importante. A gente tem muita certeza de que nós temos muito, enquanto ciência e profissão, muito a contribuir com a formulação de políticas públicas, né, oportunizando debates importantes na garantia dos direitos humanos, no acesso a serviços, enfim. Então, com toda certeza, o nosso trabalho enquanto psicólogo é importante lá na ponta, né, nos CRAS, nos CREAS, nas unidades de saúde, nos consultórios, atendendo as crianças e adolescentes, mas também nos espaços de controle social, ajudando aí nesse processo de formulação de importantes políticas e de orientação ao sistema de garantia de direitos. Então,
com toda certeza, a psicologia aí também tem o seu papel de compromisso social na garantia e na proteção dos direitos humanos. Mas você não continua para mais um mandato, né? Está saindo desse mandato? Sim, estamos saindo da presidência nesse mandato, mas é importante destacar que o Conselho Federal de Psicologia foi reeleito para o próximo mandato, né? Dos 62 votos, nós recebemos 57 votos, então foi, de fato, muito expressiva a votação, o quanto destaca, né, o trabalho desenvolvido no CFP e o quanto as instituições, entidades da sociedade civil acreditam na contribuição da psicologia brasileira nesse espaço. Então, a gente foi reeleito para o próximo mandato, né, de 2025 a 2026, e estarei lá representando o Conselho Federal de Psicologia no próximo ano. Já vai ser designada aí em portaria, acredito que ainda esse ano, né, a minha representação é a continuidade aí no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2025. É importante destacar que a próxima gestão ela é da presidência do governo, né? Segundo o nosso regimento, existe uma alteração, né? Então, como a gente estava na presidência esse ano, a próxima presidência será do governo, possivelmente, aí tudo indica, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Só para explicar, quem conhece pouco a questão dos conselhos, né, do controle social, geralmente é formado por representantes de governo, da sociedade civil, às vezes de gestores, como é o caso da saúde, e há um acordo de alternância das presidências. Então, se você era representante dos trabalhadores e das trabalhadoras, do segmento dos trabalhadores, agora vem um do segmento do governo. Como recentemente, agora no Conselho Nacional de Saúde, foi eleita a nossa querida Fernanda Magano para atuar como representante dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, tem sempre essa alternância, o que é benéfico, né? O que oxigena o trabalho, é interessante. Mas o CONANDA, ele não atua só nessa questão da violência, essa violência sexual contra a criança. Não é só isso, que a atuação do CONANDA é muito maior, tem muitas outras interfaces. Eu queria ver com você, assim, em relação à orfandade vinda da Covid-19, que é um projeto, eu já inclusive entrevistei o coordenador da coalizão pela orfandade, o Milton Alves, até vou deixar aqui para quem quiser pegar o episódio. Ele levanta uma série de coisas sobre a questão da reparação, como é que o CONANDA se articula e se envolve nessas outras questões? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. O CONANDA contribuiu também ativamente, né, nesse debate sobre a orfandade. Um dos grandes documentos também que a gente entrega como um produto dessa gestão esse ano foi a resolução que fala sobre proteção de crianças e adolescentes, né, vítimas aí da situação da orfandade em decorrência da pandemia da Covid-19, mas também do feminicídio, de outras calamidades, né, desastres ambientais e até mesmo vítimas aí da violência urbana, da letalidade policial, enfim. E o CONANDA, ao produzir essa resolução, ele se posiciona a partir de uma compreensão de orfandade, entendendo, então, que a orfandade se trata de uma situação de desproteção social e que, por conta disso, ela merece atenções socioassistenciais e de saúde específica, né? Então, a gente sabe, e foi inclusive tema da nossa Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente esse ano, os impactos da pandemia da Covid-19 na vida de crianças e adolescentes. A gente acompanhou durante muito tempo e sabe que crianças e adolescentes não foram vítimas diretas da letalidade da pandemia, mas elas são as principais vítimas das consequências da pandemia da Covid-19. Dentre essas situações está aí o processo de evasão escolar, de dificuldades educacionais, né, por conta do afastamento necessário que se teve, né, durante o período das escolas, e nem todo mundo teve
acesso ou conectividade ideal para poder, né, avançar na sua educação formal, enfim. Então, o Conanda, obviamente, que se posicionou, lançou essa resolução, que trata, então, da questão da orfandade como uma situação de desproteção social e dá aí algumas orientações ao sistema de garantias de direitos que são essenciais, né? A gente sabe que a orfandade ela precisa sair da visibilidade, né? Isso sempre foi tratado como um problema de família, então quando os pais morrem, a gente naturaliza esses processos, porque é natural, de fato, que os pais morram antes, né, do que seus filhos, mas se naturaliza o processo e a própria família vai se rearranjando, se reorganizando para cuidar dessas crianças e desses adolescentes. Só que a gente não pode esquecer que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes é de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, né? Então, não é só a família que precisa se reorganizar para dar conta desse cuidado, e que, por vezes, aquelas famílias que não queriam ter mais um filho, né, ou que não queriam ser pais ou mães em determinado momento, que não eram escolhas, né, de repente elas precisam assumir esse cuidado sem nenhum auxílio, sem nenhum cuidado do Estado, e é isso que o Conanda vem dizer, né, que não, que precisa também o Estado brasileiro assumir esse cuidado e essa proteção, que isso também é de responsabilidade das políticas públicas, né? Então, é uma importante resolução que também já marca um novo processo aí para o próximo biênio do Conanda, que é um trabalho de uma construção de um plano conjunto com as outras políticas setoriais para a gente avançar na garantia desses direitos e na atenção socioassistencial e de saúde específicas para garantir a proteção de crianças e adolescentes em situação de orfandade no nosso país. Inclusive porque, nesse caso, o governo, então, o governo passado, tem uma responsabilidade muito concreta nessa orfandade. Foram as políticas adotadas pelo Estado que levaram a algumas centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, há um processo de responsabilização daquele governo e do Estado brasileiro em relação a essas vítimas e o rastro de orfandade que se deixou. Exatamente, Maria, sem dúvida, porque não se trata só de uma morte natural, né? A gente está falando de situações que se caracterizam como um crime, né? Um crime, também não só uma negligência do Estado, mas um crime que matou diversas pessoas, mortes que poderiam ter sido evitadas e que deixaram crianças e adolescentes em situação de desproteção. Então, é de fato essencial que a gente possa avançar em políticas de direitos humanos que prevêem, inclusive, um conjunto de direitos que envolve o processo de reparação diante dessa situação, né? E sem esquecer que, em todo esse cenário, há um recorte muito evidente de classe, de raça, de condições econômicas, aquilo que eu costumo chamar do PPP, né, o preto pobre periférico, é sempre o mais atingido em todas essas desgraceiras aí da vida, inclusive na violência urbana e na violência policial, especificamente, né, das grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio, que tem atingido fortemente essa parcela de adolescentes pretos e pobres. Isso tem reflexo também na escola, em uma série de outros lugares. Como é que o Conanda pode ajudar nessa situação? Isso é uma situação muito complexa, né? A situação da violência policial, que hoje está sendo bastante discutida, né? Mas o Conanda, ele tem alguma ação referente a isso? Sim, sem dúvida, Maria. A gente, inclusive, lançou em 2023 notas, né, apontamentos e diretrizes para uma política de proteção à letalidade policial. Né? Foi um grande avanço, um documento bastante importante, mas também, além disso, o Conanda deliberou por o uso de recursos do fundo de forma bastante considerável para a política de proteção a crianças e adolescentes também ameaçados de morte, o PPCAM, né?
Então, também um programa bastante importante para nós da política da infância e da adolescência, que a gente considerou como essencial. Então, muitos dos recursos do Fundo da Criança e do Adolescente foram destinados a esses programas. Obviamente que a gente muito precisa avançar nesse processo, é uma preocupação do Conanda e com toda certeza vai estar na nossa agenda aí de 2025 esse cuidado. É essencial também dizer que nesse ano o Conanda deliberou também R$ 900 mil para o cuidado de crianças e adolescentes vítimas aí dessa letalidade policial, né? Então a gente está nesse processo aí de controle e fiscalização para que esse recurso seja aí destinado a essa situação que é muito alarmante, que muito nos preocupa. E, com toda certeza, avançando no debate para que a gente possa aí avançar muito mais nessas políticas de proteção. Um outro aspecto dessa violência, um outro braço, uma outra ramificação, a gente vê nas escolas. Tem também um aumento constante de violência nas escolas. E as medidas que estão sendo tomadas, me parece que algumas coisas funcionam, outras não. Eu queria saber a tua opinião. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é de onde eu falo, tinha sido aprovada a lei de ter psicólogos nas escolas, foi aprovado pela Assembleia Legislativa nos moldes da lei federal para organizar isso. O governador Tarcísio brecou, contratou uma empresa que não tinha nenhuma expertise nessa área. Essa empresa contratou uma série de profissionais de psicologia, mas num número reduzido, 500 profissionais para 5 mil escolas no estado todo, quer dizer, uma coisa que absolutamente insuficiente. E aí vira aquela coisa, que é meio paliativo e meio não é. Aí, me parece, obviamente, isso é uma política que não vai dar certo, né, que não tem dado certo, não resolve de fato, porque o profissional não tem nem tempo de fazer esse trabalho junto com a sociedade, junto com o território, que é importante para se fazer, e a culpa vai acabar recaindo na psicologia, né? Falar, viu, esse projeto não dá certo mesmo, isso aí é... Né? Como é que a gente sai dessas armadilhas aí, hein? Você que é do Conselho Federal, aí, como é que a gente faz para escapar dessas histórias? Os processos de precarização do trabalho eles estão intensos em quase todas as áreas da psicologia brasileira, né? Mas, obviamente, que a gente precisa avançar nessa luta pela implementação da lei e, de fato, que ela seja implementada com condições de ser executada, né, em todos os territórios. Fundamental que se tenha assistentes sociais e psicólogos nas escolas, não numa perspectiva patologizante, individualizante dos processos, não é isso que a gente luta, né? Mas para que a gente sabe que muito os psicólogos e assistentes sociais têm a contribuir nos processos de formação, educação, acesso a direitos, né? E a escola é um espaço de muita proteção, né? A gente precisa recuperar esse espaço da escola que foi duramente atacado. Vamos lembrar todos esses processos de violência, né? Em que se queriam aumentar os muros das escolas, as grades, esses processos de manicomialização da vida, né? Que acontece o tempo todo, né? Uma lógica sempre menorista que coloca crianças e adolescentes como objetos, né? Em que os interesses dos adultos sempre prevalece, né? São desafios estruturais que a gente tem sempre a enfrentar, mas esses processos de violência às escolas que aconteceram muito recentemente nos chamaram muita atenção, especialmente o quanto a gente também precisa proteger crianças e adolescentes dentro dos espaços e ambientes digitais, que eram esses espaços que estavam capturando, cooptando, né, pessoas para produzir essas violências, em que os discursos de ódio, né, contra a população, especialmente preta, LGBT, enfim, foram tão intensos, né? E aí o que aumentaram esses processos de ataque às escolas. E o quanto é fundamental que psicólogos e assistentes sociais estejam nesses espaços como profissionais da educação, né? E ajudando nesse processo de cuidado e proteção de toda a comunidade escolar. E também, especialmente, das crianças e adolescentes que frequentam esses espaços educacionais. Então, o Conanda também, né, vem
nessa luta, né, pela implementação dessa lei, entendemos como fundamental e crucial na política pública da criança e adolescente no nosso país, mas também avançando nesses outros aspectos, né? A gente acaba de lançar também agora as diretrizes para a Política Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes em Ambiente Digital. Então, não são só os pais, né, que precisam tomar cuidado com o que seus filhos andam acessando nas redes sociais. Isso também é uma responsabilidade do Estado, né, como eu disse anteriormente, e também uma responsabilidade da sociedade. E aí, sociedade, quero dizer especialmente dessas empresas, né, de plataformas, né, que operam dentro do Brasil. Se elas estão operando no Brasil, elas precisam obedecer às legislações brasileiras, então elas, de fato, precisam garantir que hajam mecanismos de proteção a essas crianças e adolescentes nos espaços, né, nos ambientes digitais, e aí uma luta do FONANDA, né, que a gente vem desenvolvendo durante 2023 e 2024, e vamos continuar aí em 2025 com essa política tão importante e fundamental. Eu também, particularmente, pelas entidades que eu atuo no jornalismo, a gente defende também uma regulamentação dessas mídias digitais, dessas plataformas. Inclusive, já fiz alguns debates aqui, para quem tiver interesse em acessar e refletir, que isso é uma coisa muito importante para a sociedade. Poucos dias atrás, teve uma lei de proibir celular nas escolas. Você acha que isso é positivo? Nós não compreendemos que a gente deve atuar a partir de uma lógica proibicionista, até porque a utilização das redes, ou mesmo do próprio celular, ela também tem o seu aspecto positivo, educador, né? Que a gente deve ampliar essa possibilidade de que as crianças e adolescentes possam estar protegidas nesses espaços. Porque elas estão nesses espaços, a gente não pode negar que elas estão e vão estar cada vez mais, né? Então, inclusive, o uso do celular, por vezes, pode ser necessário e importante para proteger determinada criança e adolescente de uma situação de violência, alguma coisa assim, né? Então, as proibições, elas não nos ajudam nesse processo de cuidado e proteção. A gente precisa ampliar o debate, a orientação e o cuidado como uma responsabilidade de todos e todas nós. Concordo com você. É o caminho da repressão nem sempre ou quase nunca é o melhor dos remédios. A sociedade tem que evoluir para uma outra forma de se autopreservar. A gente aqui encerrando, foi um ano difícil para você, né? Corrido para todos nós. Você deve estar querendo também descansar aproveitar os últimos dias aí da sua presidência, né? Até o dia 31 estaremos muito ativos e ativas aí na defesa do Mas aí, só para a gente complementar uma questão assim, mais pessoal, Marina, para as pessoas também que não te conhecem na militância, te conhecer um pouquinho mais. Na sua bio do Instagram, você se apresenta como psicóloga, batuqueira e lésbica. Como é que essas três dimensões do humano formam essa Marina militante, essa Marina mulher, que está aí dando a cara a bater aí em várias situações? É importante, né, Mariel, porque, inclusive, a imprensa utiliza essa minha apresentação, às vezes, de forma pejorativa e negativa, e eu quero dizer que eu muito me orgulho de ser uma mulher feminista, batuqueira e lésbica, né, que é um conjunto de coisas que me formam, né, enquanto profissional, enquanto militante, enquanto pessoa também, né? Ser batuqueira aqui em Curitiba, onde eu moro, ocupar as ruas da cidade com arte, com cultura, mas especialmente também com a luta feminista, com a luta contra o machismo, contra o patriarcado, em contextos conservadores, né? É fundamental dizer que o nosso corpo é um corpo político. Ser mulher não é uma coisa fácil, né? Todos os dias a gente precisa lutar pela nossa liberdade, por quem somos, pelo direito de existirmos e também existirmos enquanto uma mulher lésbica que sou, né? Então, esse conjunto de coisas
faz com que eu, na minha atuação profissional, mas também no meu cotidiano na vida, tenha que existir e reexistir, e para isso lutar muito, né, e lutar com um compromisso social aí da minha profissão, para que outras mulheres, assim como eu, outras meninas, assim como eu, também tenham seus direitos garantidos, tenham acesso a serviços e a possibilidade de ter uma luta, uma vida transformadora, com projetos, com sonhos, e que elas possam andar pelas ruas sem medo de ser o que são, sem medo de ter seus direitos e sua vida, né, negada, e a sua possibilidade de existir aniquilada. Né? Então, é por isso que eu luto todos os dias e luto em todas as esferas, né? Seja na rua brincando com o batuque, seja na minha profissão, atuando enquanto psicóloga, beneficiário que sou, ou seja, também atuando como conselheira do Conselho Federal de Psicologia, mais especificamente aí no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. No carnaval vai batucar em algum bloco? Com toda certeza, aqui em Curitiba o pré-carnaval começa cedo, né? Uma previsão de 4 de janeiro, a gente vai ir para as ruas, né? Mas nós somos de um bloco que batucamos no carnaval, mas batucamos também em todos os outros momentos necessários, em todos os momentos em que os direitos de mulheres estão sendo ameaçados. Né? Então, é um bloco que também faz uma manifestação política e uma luta importante aqui na cidade de Curitiba. Ela pode, ela vai. Ela pode, ela vai. Bom nome, gostei. De fato, a cultura, as manifestações populares, elas se revestem de um caráter de resistência, de denúncia muito grande, e assim, a coragem das pessoas, como você, como tantas outras guerreiras aqui, de estar à frente, colocando a sua vida, a sua juventude, sua força, por conta dessa causa, e apanhando, às vezes, até mais do que podia, mas faz parte, né? A gente sabe que essa é a nossa vida, a opção que fizemos é isso mesmo, né? Temos que seguir em frente. É como eu costumo brincar, é que nem andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. Então, vamos em frente. Marina, agradeço bastante você ter tirado você já está na tua casa, aí com seus familiares no pós-natal, né? Mas me deu a honra, a satisfação dessa conversa, um papo urgente, devido às coisas que têm acontecido, né? Por coincidência, a gente até combinou uns dias antes disso, da Assembleia acontecer, então ela foi o ápice aí que tornou essa nossa conversa mais necessária e urgente. Só tenho que agradecer em nome da sociedade, a sua gestão na presidência do CONANDA, que foi muito importante, foi histórica, eu poderia dizer, foi de muito enfrentamento, com uma série de questões, com esse conservadorismo que está cada vez mais enchendo o nosso saco, para falar o português bem claro, né? E você sempre muito aguerrida, muito inspiradora nesse sentido. Então, só tenho que agradecer, te desejar um feliz 2025 e muita luta ainda pela frente, muitas batalhas para lutar ainda. Eu que agradeço, Maria, eu que agradeço e desejo para todos e todas nós um 2025 aí de muita força, de muita coragem, de muita criatividade, né, e de muita resistência para enfrentar aí os desafios que a gente tem pela frente, mas com toda certeza que juntos e juntas somos muito mais fortes, e eu sei o quanto será possível a gente avançar na garantia de direitos de mulheres, mas também, especialmente, aí das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei com Maria Ponivas, que está deixando a presidência do CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, psicóloga, membro do Conselho Federal de Psicologia. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, sempre refletindo sobre temas pertinentes, importantes, independente da época do ano. Estamos aqui. Então, muito obrigado para quem nos assiste, quem nos curte, continue nos seguindo nas redes sociais, continue 2025, temos muito mais conversas por aí. Muito obrigado.